Juízes, capítulo de número 6, vamos ver o versículo de número 11. A epígrafe do texto diz: o anjo fala com Gideão. Diga glória a Deus. Quantos creem que o céu ainda fala? Diga aleluia. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Você diz? Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, estamos diante do livro de Juízes. Este livro, sem dúvida, nos chama a atenção pelos seus altos e baixos encontrados nele. É neste livro que nós vemos o povo de Deus subindo e descendo, nas suas atitudes, na sua maneira de viver, e de uma forma pedagógica Deus trata com seu povo, ensinando eles o caminho em que deveriam seguir. Os irmãos sabem que quando Deus os tirou do cativeiro do Egito, Deus usou um homem por nome de Moisés, que foi o libertador de Israel. Este Moisés teve uma chamada direta da parte de Deus, quando Deus o chamou no monte e disse que ele seria o libertador de Israel. A chamada de Deus na vida de Moisés mostrou para mim e para você que a chamada ela não é humana, mas a chamada, ela é divina. Porque quando Deus fala com Moisés, a primeira coisa que Moisés diz é: Senhor, eu não posso, pois sou homem de lábios pesados. Deus então olha para Moisés e mostra para ele que a chamada é divina quando diz: sou eu que irei contigo, sou eu que falarei por ti, e é a minha glória e a minha presença que estará na sua vida. Moisés é levantado e por um período de tempo, de uma maneira gloriosa, vai ser usado por Deus para tirar o povo do Egito, manifestando Deus o seu poder por intermédio de Moisés. É bem verdade que quando Deus vai tirar o povo do Egito, Deus usa o seu poder com 10 pragas, a fim de arrancar de maneira gloriosa o povo do cativeiro que estava vivendo nas terras de Faraó. Mas quando Deus chega lá no deserto, Deus não vai usar agora o poder das pragas, muito menos o seu poder glorioso para tirar o Egito do povo. Deus vai usar os mandamentos, que é a palavra de Deus, para arrancar os costumes, as práticas e o convívio com que eles aprenderam nas terras do Egito. Por um período de 40 anos, o povo fica no deserto, até o dia que, da mesma forma que Deus chamou Moisés para o monte, no mesmo monte, Deus olha para Moisés e diz: Moisés, sobe o monte, que eu preciso ter um particular contigo. Deus olha para Moisés e diz para Moisés: vocês estão diante da terra em que eu prometi a Abraão. Porém, a partir de agora, Moisés, chegou o final da sua chamada.
a mesma chamada que eu falei com você no início e disse que a chamada era divina e que era o meu poder que estava dando início da sua trajetória. É o mesmo Deus que olha para Moisés e diz: sou eu também que estou olhando para você e eu estou dando um ponto final na sua história, na terra e na sua chamada. Deus olha para Moisés e diz: você não vai descer do monte, você vai morrer aqui no monte. Repare que o mesmo Deus que levantou é o mesmo Deus que vai levar. Mas o que me chama a atenção é que Deus, diante da promessa do povo entrar na terra prometida, quando ele decide recolher e levar Moisés, ele já tinha um substituto. Deus desce e olha para um moço por nome de Josué, que vale a pena eu te dizer, que todos os instantes estava com Moisés, se tornou conservo de Moisés, braço direito, discípulo de Moisés, ao ponto que aonde Moisés iria, Josué estava do seu lado, na oração, lá do lado da tenda, nos momentos de comunhão, nos momentos de reunião, nas batalhas, nos conflitos, era Josué que estava do lado de Moisés a todo instante. Quando Deus então leva Moisés, Deus olha para o filho de para Josué e diz: Josué, é você que vai liderar a partir de agora o meu povo. Neste momento, Deus olha para um moço que, segundo a sua biografia, era um moço tímido, vergonhoso, não gostava de falar. E quando você lê os textos bíblicos, você vai ver que por diversas vezes o povo, o próprio Deus, olhou para Josué e dizia: seja forte, não seja tímido, seja corajoso, seja ousado no poder de Deus. E dar-nos a entender que ele era um tanto tímido, vergonhoso, porém é este moço que Deus olha para ele e diz: você vai dar continuidade ao projeto que eu iniciei com Moisés. Eu olho para esse momento e vejo um Deus extraordinário, que tem a capacidade de escolher o homem que o mundo rejeita, desqualificado, com o português fora do vernáculo, mas a escolha divina dizendo: se o mundo não quer, eu quero, vou usar para uma obra gloriosa. Por um período de tempo, esse Josué também é usado por Deus. No período de Moisés é o período da libertação, mas no período de Josué é o período da conquista. Porém, assim como começou, a chamada de Josué também terminou. E a Bíblia vai nos dizer que por um período de tempo, o povo andou nos caminhos do Senhor. Teve paz e conquista dentro do povo de Deus. Quando Josué chega no término da sua vida, o povo está pensando em mudar o rumo e ir de volta para a idolatria, para o pecado, para a desobediência. Mas é este Josué, a escolha de Deus, que se levanta e olha para o povo e diz: se vocês quiserem servir ao mundo, a desobediência, a idolatria, o pecado, fique à vontade. Mas ele levanta e diz: eu, porém, junto com a minha casa, serviremos ao Senhor dos exércitos. Josué está dizendo: eu conheço Deus que me chamou, eu conheço Deus que me resgatou, eu conheço Deus que me colocou na terra, e posso te dizer com firmeza: podem seguir o mundo, eu seguirei ao Deus que fez os céus e a terra pelo resto da minha vida. Josué morre por um período de tempo, houve uma comunhão entre o povo obedece por um período, mas como de costume, decide sair da presença do Senhor. E era normal, todas as vezes que o povo saía da presença de Deus para a idolatria ou para o pecado, Deus tratar com juízo, com correção, como um pai que trata com o filho. E é nesse momento que a Bíblia vai nos dizer que inicia então o livro de Juízes, onde Deus vai começar a tratar, educar, exortar e instruir o seu povo de uma maneira severa.
ao ponto que quando lemos o livro de Juízes, nós nos deparamos com 14 homens e mulheres que Deus levantou como instrumento poderoso para direcionar e dar livramento ao povo de Israel. O povo agora é levado a cativeiro, então Deus levanta o primeiro juiz, por nome de Otoniel, depois de 8 anos de escravidão, depois de 8 anos de aflição, Deus levanta Otoniel e por um período de 40 anos, Deus usa Otoniel e agora vai haver paz, comunhão, adoração ao Deus que fez os céus e a terra. Tudo fica perfeito, a adoração dentro do povo, a paz reinando dentro do povo, mas de repente a Bíblia vai nos dizer que depois que Otoniel morre, o povo volta para o pecado, volta para a idolatria, e por um período de 18 anos, o povo fica no cativeiro novamente. Então o povo decide lembrar que há um Deus no céu que é misericordioso, e que quando o homem está disposto a buscar, ele está disposto a responder do céu na terra. O povo clama ao Senhor, e a Bíblia diz que agora Deus usa Eliúde, que de uma maneira poderosa também é usado para tirar o povo da escravidão, da idolatria e do pecado. E por um período de 80 anos, o povo agora volta a viver em paz, adorando o Senhor, mas como uma corrente que sobe e desce, o povo volta a pecar. Então Deus levanta Sangam, que por um período que não está mencionado na história, mas segundo os historiadores foi muito curto, ele também é usado por Deus e volta a paz em Israel. Daí o povo volta a pecar, e Deus levanta aquela mulher que perante a Bíblia Sagrada é um dos exemplos femininos a ser seguido na Bíblia Sagrada. Eu estou falando de Débora, que num período caótico, Débora ia para debaixo de um pé de palmeira, dobrava o joelho na presença de Deus, tinha uma comunhão com Deus e dizia: se você não quer ir com o exército, eu vou, porque o Deus de Israel está conosco. Deus usa Débora, e depois de 20 anos de cativeiro, Deus então agora jorra mais 40 anos de paz sobre o povo de Deus. O povo volta a pecar, então agora Deus vai levantar este homem por nome de Gideão. 7 anos se passaram, o povo estava cativo, voltado para a idolatria, voltado para o pecado, sendo cativado pelo inimigo. E a Bíblia vai nos dizer que depois de 7 anos de aflição, 7 anos de perseguição, 7 anos de afronta, novamente o povo decide aclamar, olha para o contexto que estão ao seu redor, e eles começam a olhar para tudo o que está acontecendo, e eles têm então a seguinte ideia: vamos voltar a aclamar o Senhor que fez os céus e a terra. Escute-me, entenda por gentileza. Quando Deus levantava um profeta, quando Deus levantava um juiz, este homem tinha algumas autoridades designadas por Deus. A primeira de um juiz era autoridade política, a segunda era autoridade militar, e a terceira era autoridade espiritual. Quando o povo pecava, se distanciava do Senhor, eles perdiam a influência política, eles perdiam a influência totalmente militar, se tornavam um povo covarde, derrotado, humilhado pelo inimigo. E terceiro, eles perdiam o que nós chamamos de comunhão espiritual. Então Deus levantava o juiz e restituía a ordem política, a autoridade militar e a comunhão espiritual. Quando o povo clama ao Senhor, se levanta um profeta, no início do capítulo 6, que a Bíblia não me dá o seu nome, mas a Bíblia me dá as palavras que ele se levantou. E as palavras deste profeta é que a Bíblia diz que ele diz: o Deus de Israel vos tirou da terra do Egito e vos fez subir para o lugar que você está, te tirou da terra da servidão e com a mão poderosa te tirou da terra da opressão. Porém vocês se distanciaram do Senhor, negaram a bondade do Senhor e se curvaram a outros deuses. O povo clama e Deus exorta, o povo clama e Deus fala, o povo clama e Deus diz:
a culpa não é minha, a culpa é de vocês que decidiram sair da minha presença para idolatrar deuses pagãos. É neste contexto que então Gideão, diante de um contexto caído, o povo totalmente movido pela escravidão, não tinha mais influência política, não tinha mais autoridade militar e não tinha comunhão espiritual. Dentro do meio do povo havia um templo, um altar levantado para um deus pagão chamado de Baal. Lá na frente você vai ver que Deus vai usar Gideão para destruir totalmente com este altar, e eles mudam o nome de Gideão para Jerubbaal. Deus olhando para Gideão e diz: eu vou te levantar para trazer de volta a ordem política, eu vou te levantar para trazer de volta a ordem espiritual, e eu vou te levantar como um grande soldado com poder militar. Deus olha para o povo. Mas não é aqui que eu quero me ater, porque quando nós chegamos no versículo 11, a Bíblia vai nos dizer que diante desse contexto, o povo agora não está morando em casas, eles não estão plantando como plantavam, não estão colhendo como colhia. A Bíblia vai nos dizer que eles estão em temor, com medo, porque os midianitas iam na lavoura, roubava tudo que eles plantavam, afrontava, perseguia, levava o gado, levava as ovelhas, ao ponto deles irem morar dentro de caverna, abrir buraco dentro de rochas e se abrigavam dentro dela. Ninguém tinha ânimo, ninguém tinha alegria, ninguém tinha adoração. O povo está totalmente aprisionado. Mas é diante desse contexto que se levanta este nome, por nome de Gideão, que no significado quer dizer lenhador. Ele olha para o contexto e diz: se não tem lugar para trabalhar na paz que eu tinha antes, eu vou usar uma estratégia. Diz a Bíblia que ele decide então malhar trigo em um lagar. Quem conhece um pouco sabe que o lagar não é lugar de malhar trigo, o lagar é o lugar de pisar em uva, para tirar o sumo da uva, para poder fazer o vinho. Mas Gideão olha para o contexto e diz: eu não posso malhar trigo aonde devo, então eu vou usar uma estratégia, vou para o lagar e vou malhar trigo no lagar, porque se não der para fazer de um jeito, eu faço do outro, mas não paro de fazer o que Deus me chamou para fazer. Deixa eu profetizar para você aqui nessa noite: se não der para pregar com o coração alegre, pregue com o coração voltado para Deus. Se não der para fazer como você quer, faça alguma coisa para Deus. Se não der para pregar para uma multidão, pregue para Deus, mas não pare de pregar. Se não tiver muitos componentes no departamento para louvar, louve com um, louve com dois, louve com três, mas não pare de louvar. Quando dobrar o joelho para orar, se não tiver palavras, dobre o joelho mesmo assim, chore na presença de Deus, mas não pare para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Está triste? Glorifique. Está triste? Pregue. Sendo perseguido, louve, mas não pare. Se não der para malhar trigo lá dentro do espaço geográfico propício, diga: eu vou malhar trigo no lagar, mas não paro para fazer o que Deus me chamou para fazer. A Bíblia diz que diante desse contexto, lá debaixo de um pé de carvalho, aparece um anjo, um ser espiritual, que a Bíblia diz que ele chega naquele território, se assenta debaixo do carvalho. E o que me chama a atenção é que o espaço geográfico é exatamente nas terras de Joás, o pai de Gideão. Então ele se assenta embaixo do carvalho e começa a observar Gideão. Gideão não vê, Gideão não nota, mas o anjo está debaixo do pé de carvalho olhando para ele. Eu queria saber o que passou na cabeça do anjo, olhando para aquele moço e dizendo: que moço atrevido,
Todo mundo escondido e ele trabalhando. Todo mundo desistindo e ele malhando trigo. Todo mundo escondido e ele fazendo a obra. Todo mundo se acovardando e ele não para. Todo mundo desistindo e ele dizendo que vai continuar. Todo mundo dizendo que acabou e ele dizendo que não acabou. Quem é este homem? Era Gideão, ousado, dotado de fé na presença de Deus. De repente esse anjo não se contém, abre a sua boca e olha para Gideão e diz: o Senhor é contigo. Eu quero dividir essa palavra em 3 pilares. Primeiro, convocação divina. Segundo, confirmação. E terceiro, estabilidade. O anjo olha para Gideão e vai convocá-lo para uma missão. E ele não convoca, porque Gideão está parado. Ele não convoca, porque Gideão está dormindo. Ele não convoca, porque Gideão está esperando pelo pastor e ele não faz a parte dele. Ele não convoca, porque Gideão está dentro de uma cova. Ele convoca, porque Gideão, diante de um contexto caótico, continuava trabalhando para sustentar o seu povo. Ele olha para Gideão, e aqui há um exemplo figurativo de Cristo. Porque quando Cristo vai chamar os seus discípulos, ele não chama aqueles que estavam parados. Pode olhar. Ele olha para Pedro, olha para André, olha para Mateus. Todos eles estavam trabalhando. Como se Deus estivesse dizendo: eu chamo quem faz e não chamo para fazer. Vou repetir. Deus não te chama para fazer. Deus te chama porque você já faz. Não gravou? Deus não te chama para fazer. Deus te chama porque você já faz. Então Deus olha para Gideão e o moço diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Repare que há 2 pontos específicos. Primeiro, ele define a sustentabilidade da presença de Deus na vida de Gideão. Segundo, ele diz: você é valoroso para o Senhor. Aleluia. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer: talvez ninguém dá nada por você, talvez ninguém investe em você, talvez olha para você e diz: vai ser mais um membro de banco. Deus está dizendo: não, para mim você tem muito valor, é precioso, é valoroso, eu tenho uma obra contigo. Valoroso. Porém você vai ver que é um embate, porque enquanto o céu está agindo com afirmação, Gideão vai vir com indagação. O céu disse: eu sou contigo, varão valoroso. Aí Gideão olha para o Senhor e diz: se o Senhor é contigo, por que tudo isso está acontecendo? Se o Senhor é comigo, por que perdemos a estabilidade política? Se o Senhor é comigo, por que nós perdemos a estabilidade militar? Se o Senhor é comigo, por que perdemos a comunhão espiritual? Se o Senhor é contigo, por que tudo isso acontecendo? E Deus dizendo do céu: é por isso mesmo que eu sou contigo. Porque eu sou contigo não por causa do contexto. Eu sou contigo porque gostei de você. Fui para a tua cara, te escolhi e vi em você algo precioso. Quantas das vezes nós não nos deparamos com essa situação como Gideão e dizemos: se o Senhor é comigo, por que meus filhos não estão na igreja? Se o Senhor é comigo, por que o fulano está com carro novo e eu estou com o carro aqui atrasado, caindo os pedaços e nada dá certo? Se o Senhor é comigo, por que na vida do fulano dá certo e na minha não dá? Às vezes nos colocamos nessa posição de Gideão e dizemos: se o Senhor é comigo, por que tudo isso está vindo? E Deus olhando para Gideão e dizendo: eu estou contigo mesmo assim. Eu estou contigo não pelo que acontece ao seu lado. Eu estou contigo por aquilo que eu decidi que vou fazer na sua história. Você não é fruto do presente ou do passado. Você é resposta de um futuro projetado por Deus. Deus, quando olha para você, Ele não olha o seu passado ou o seu presente. Ele fala contigo de futuro. Deus olha para Gideão e Gideão diz assim: se o Senhor é contigo, Deus diz: eu te enviei. Se o Senhor é contigo, Deus diz: eu vou fazer. Se o Senhor é comigo, por que tudo isso? Deus diz: você já tem a minha presença, Gideão. Eu sou contigo. E Gideão olha para o Senhor e ele diz: mas Senhor, se o Senhor é comigo, por que tudo isso nos sobreveio?
E Gideão vai mostrar para Deus que, além de ser um homem insistente, perseverante, que não era movido pelo curso do mundo, mas segundo a sua fé diante de Deus, ele mostra para Deus que ele tinha conhecimento de Bíblia. Diga comigo, Bíblia. Porque ele olha e diz assim: eu tenho pais que me estruturou, eu tenho pais que me discipulou, eu ouvi dos meus pais, eu ouvi dos meus avós, de quando o Senhor arrancou o povo do cativeiro com glória, de quando o Senhor manifestou o teu poder. Senhor, eu tenho ouvido as tuas maravilhas, e onde está o teu poder? Gideão está mostrando que ele tem conhecimento do Deus que ele serve. Gideão está dizendo: eu conheço a tua palavra. Onde estão os feitos e as maravilhas de quando o Senhor nos fez subir do Egito? Cadê aquela nuvem, aquela glória, aquele poder que estava conosco, Senhor? Escuta o que eu vou te dizer: há momentos da nossa vida que nós temos que falar isso que Gideão falou. Senhor, cadê o teu poder? Senhor, cadê a tua glória? Senhor, manifesta a unção do Senhor nas nossas vidas. Há momentos que nós devemos nos posicionar como Gideão e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor cura, e o médico disse que a enfermidade é para a morte, porém eu não acredito no médico, eu confio na tua palavra. Senhor, o diabo está dizendo que acabou, é o ponto final, mas eu conheço que o Senhor é o autor e consumador. Escreve uma nova história. Pastor, então não é errado. É errado quando você não tem conhecimento da palavra e faz totalmente fora dela. Mas embasado na palavra, meu irmão, a oração tem um poder extraordinário direcionado para Deus. Aí a Bíblia diz que Gideão está falando das maravilhas. E eu acho lindo, porque Deus olha para Gideão usando aquele anjo. E a Bíblia diz que ele olhou para Gideão e diz: vai nessa tua força. Você percebeu que o anjo não perde tempo para dialogar com as indagações de Gideão? Porque enquanto Gideão está indagando, Deus está dizendo: sou contigo. Vai nessa tua força. Orabás. Enquanto você se indaga, por que disso, por que daquilo, cadê aquilo, cadê aquilo, Deus está dizendo: eu estou contigo, vai nessa tua força, eu vou te dar a vitória, eu estou na tua vida. Que força é essa? Que força é essa que o anjo enxerga em Gideão? Porque o anjo diz: vai nessa tua força e tu livrarás o meu povo. Que força é essa? Eu fiquei pensando: que força é essa? E o que Deus falou no meu coração, embasado na Bíblia, é a insistência, a fé, a perseverança de andar na contramão da história que Gideão tinha, porque Deus sempre está à procura de homens que andem na contramão da história. Deus está procurando um Abraão que, diante de um contexto de idolatria na cidade de Ur, enquanto a sua família idolatrava e se curvava diante de Deus, Abraão dizia: eu acho que tem um Deus melhor que esse. E Deus diz: então sai daí, Abraão, porque você anda na contramão da história. Deus está procurando Samuel que